Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar um pouco sobre as curvas de aprendizagem no mundo do trabalho. Mas e aí, você sabe o que são as curvas de aprendizagem? Na verdade é intuitivo que cada vez que executamos uma tarefa que realizamos frequentemente, a tarefa fica cada vez mais fácil. Esse conceito foi checado e formalizado matematicamente pela primeira vez por Theodore Wright, em 1936. Porém sua história não começa bem aí. As curvas de aprendizagem foram criadas por Hermann Ebbinghaus em 1885. Ebbinghaus era do ramo da psicologia e criou as curvas de aprendizagem para mostrar que quanto mais tempo passamos fazendo algo, melhor será sua execução na próxima vez em que tal ato for realizado. As curvas de aprendizagem analisam um fenômeno bem conhecido e facilmente observado. Seres humanos ficam crescentemente eficientes com a experiência. Por exemplo, a primeira vez em que um pedreiro executa uma alvenaria, ele é ineficiente no seu trabalho. Como ele ganha experiência com o passar do tempo, provavelmente melhora suas paredes, executando-as de modo mais rápido, com melhor qualidade e com menor desperdício e com custos reduzidos. Ao sistematizar o estudo de como a experiência anterior facilita a realização de uma tarefa repetitiva, Theodore Wright constatou que cada vez que a carga de trabalho é duplicada, o esforço requerido para realizá-la decai em um valor percentual constante. Agora vamos para alguns exemplos. Na indústria aeronáutica, empiricamente ele chegou ao valor de 20%, ou seja, cada vez que dobramos a carga de trabalho, o esforço demandado para a realização fica em 80% do esforço anterior, conforme ilustrado na tabela que segue. Ao produzir uma vez, a carga de trabalho que ele leva para terminar a tarefa é de 1. Ao produzir duas vezes, a carga de trabalho é de 0,8, já com a redução de 20%. Ao produzir 4, dobrando a carga de trabalho com a redução de 20%, ele chega a um HH de 0,64, e assim respectivamente, reduzindo aproximadamente 20% de cada produção dobrada, até se estabilizar em um valor comum. O gráfico seria basicamente este. A cada vez que ele dobra a taxa de trabalho, ele tem uma redução de 20%, chegando a um nível onde o gráfico se estabilizaria em uma reta. Seja Z1 a carga de trabalho para a realização do primeiro item, Zn a carga de trabalho para a realização do 10º item, considerando o parâmetro de curva de aprendizado como 0,8, ou seja, redução de 20% a cada vez que o trabalho é dobrado, teremos esta fórmula. Na prática, a equação ficaria basicamente assim. Uma mesma equipe, direta e indireta, vem montando caldeiras similares seguidamente, tendo utilizado cerca de 100.000 HH para montar a primeira caldeira. Qual será o HH requerido para montar a quinta caldeira? Considere a curva a 80%. A equação ficaria basicamente assim, substituindo os valores dados pela questão pelos valores dados pela função. Neste vídeo, aprendemos que a extensão do estudo de curvas de aprendizagem para relacionar na utilização da mão de obra as folgas das atividades de rede de procedência. Algumas montagens de estruturas podem apresentar redução ou aumento no tempo de montagem de atividade, do caminho crítico caso seja alterada a quantidade de mão de obra direta, ou seja, limitações de acesso dos gabaritos de montagens fixas podem estabelecer uma relação inversa entre a quantidade de mão de obra e tempo do ciclo de montagem.